5 coisas que precisam mudar ou melhorar no Wild Rift. Mesmo sabendo que o jogo ainda está no beta, existem algumas coisas que, na minha opinião, a Riot, empresa responsável pelo jogo, precisa se atentar o quanto antes. Vamos falar um pouquinho sobre elas, let's bora. E a primeira delas é o sistema de punições. Eu até comentei em uma das minhas lives nesses dias que se a Riot fosse banir todas as pessoas que cometessem alguma infração dentro da partida, toxicidade, abandono, troll, quitar da partida, enfim, todas as coisas que são proibidas, provavelmente a gente teria daqui a um mês o jogo sem jogador nenhum. Porque não é, eu acho que loucura nenhuma dizer que uns 60, 70% das pessoas que estão dentro de uma partida cometem algum tipo de coisa que é errado no jogo. Então eu acho que num cenário desse, onde a Riot punisse todo mundo que realmente fizesse coisas erradas, a gente provavelmente teria pouquíssimos jogadores na nossa base, porque vamos combinar que as pessoas gostam de tretar e discutir e fazer merda no jogo. Mas eu acho que existem algumas coisas que são prioritárias, que não dá para deixar passar. Primeiro delas, toxicidade. Se a pessoa é tóxica, talvez você não precise banir ela do jogo no primeiro momento. Mas você pode pelo menos tirar o chat de voz dela por um tempo, né? Ou melhor, o chat de texto. O de voz, isso daí também no momento até desativado. Mas você pode de repente deixar uma semana ela sem o chat de texto. Se ela voltar a fazer de novo 2 semanas, se voltar a fazer 1 mês, 3 meses, que ela não possa usar o texto. Que ela só seja obrigada a jogar. É claro que ela pode incomodar de outras formas, ela pode ser chata também, pingando, mas é muito menor o impacto de uma pessoa pingando em você do que alguém xingando e falando um monte de coisa o jogo inteiro ali. Isso é extremamente chato. E desestabiliza o time todo que usa chat, né? Quem usa chat pode ficar meio desestabilizado. Então eu acho que esse é o tipo de punição que não dá para aliviar. Punição para quem quita nas partidas, para quem dá o famoso rage quit, né? Abandona. Ela precisa também ser punida de uma forma mais severa. Seja ficando um tempo sem jogar, uma semana, e isso vai escalando até ficar um mês, até ela tomar um banimento final. Porque isso é outra coisa que não dá para passar muito pano, né? Se a pessoa entra numa partida, ela fica nervosa e quita, ela tá estragando a experiência de todo mundo. Então é melhor você não ter um jogador como esse na sua base do que você ter e ele estragar a vontade das outras pessoas de jogar. Então eu acho que esse tipo de coisa não tem conversa, tem que punir de forma mais severa. E eu sei que nessas horas vai vir alguém e falar, Maquinário, mas aí ia ser complicado para mim, porque eu tenho uma internet ruim, meu celular reinicia toda hora. A cada 10 partidas que eu jogo, 6 eu acabo abandonando porque tem problema na conexão. Cara, a real é que assim, se você joga um jogo competitivo em equipe, você precisa ter um bom senso com algumas coisas, né? Se você não tem condições no momento de ter uma internet que te ajude, de ter um celular às vezes que consegue segurar por mais tempo, é melhor que você jogue os modos casuais. ARAM, normal game. Eu faço isso às vezes, né? Eu tenho uma internet que às vezes dá uma trollada também, ela fica muito ruim e meu ping fica lá no alto. Quando acontece isso, eu vou pro normal game, eu vou pro casual, pelo menos lá você não atrapalha tanto a experiência das pessoas, não tá valendo rank, não tá valendo muita coisa. Agora, se você tem esses problemas e vai jogar ranked, você vai estragar a sua experiência, porque você vai perder pontos, você só vai cair de elo, você vai estragar a experiência de mais 4 pessoas. Então, vamos combinar que isso não é algo legal de se fazer também. Então eu acho que a primeira coisa que a Riot precisa, uma das coisas que a Riot precisa olhar é o sistema de punições. Eu vejo ele como muito frouxo nesse primeiro momento e tudo bem, você não precisa sair banindo todo mundo que faz merda, porque todo mundo reporta todo jogo, todo mundo discute todo jogo, mas pelo menos algumas coisas precisam ser olhadas com mais atenção e eu acho que abandono de partida e toxicidade tem como você banir sem necessariamente tirar a pessoa do jogo, e abandono de partida, se for o caso, que ela saia do jogo, que ela desinstale e vá para outro jogo fazer merda, porque isso estraga muito a vontade das pessoas que estão ali para jogar de verdade, né? Outra coisa que eu acho que a Riot precisa fazer é olhar mais para a parte de eventos. Eu já falei para vocês que eu não sou um jogador de MOBA mobile, né? Eu não venho do Arena of Valor, eu não venho do Mobile Legends, eu não venho do Heroes Involved, eu não venho de nenhum desses jogos. Mais recentemente, até em live, eu fiz um dia onde eu jogava cada um deles, estou fazendo ainda alguns outros dias. E quando eu entrei no Mobile Legends, eu vi uma diferença muito clara, usando ele como exemplo, do quanto as pessoas, o Mobile Legends faz com que você queira logar toda hora, porque tem muito evento, muita recompensa, às vezes até exagero, eu achei a tela até meio poluída. Mas eu gosto do modelo deles de meio que te convencer a permanecer mais tempo no jogo, porque tem muito evento rolando de forma simultânea. E isso não acontece no Wild. No Wild acontece um evento,
E eu não tô nem questionando se ele é bom ou ruim, mas ele surge um evento pra gente, você faz ele geralmente muito rápido, acaba ele antes e fica um longo período sem nada. Aí vem outro evento, você acaba muito rápido, mesma coisa, e um longo período sem nada. Então eu acho que a Riot poderia fazer eventos, às vezes até mais curtos, com recompensas menores, mas que fossem simultâneos. Estivesse rolando 1, 2, 3 eventos ao mesmo tempo. E isso já faria as pessoas se animarem um pouco mais, porque elas podem ganhar de um evento, podem ganhar de outro, fazer missões diferentes. Eu acho que isso é um modelo que o Mobile Legends faz muito bem, pelo pouco que eu percebi. Eu acho que a Riot peca um pouquinho nesse aspecto e se ela der um pouquinho mais de atenção para isso, a gente tende a fidelizar mais jogadores também e cada vez mais ter vontade de jogar o jogo, porque sempre tem uma recompensa ali para tirar. Então, esse é outro ponto que eu acho que a Riot pode melhorar bastante. Terceiro ponto é o tão famoso matchmaking. Eu não vou entrar nem muito no mérito dele, porque eu já fiz um vídeo, vou até deixar linkado aqui nos cards, falando dos motivos de ser tão difícil balancear uma partida, né, com base em alguns artigos que a Riot soltou e algumas informações que a gente tem. Por que é tão difícil você ter uma partida com as pessoas nas rotas que elas querem e tudo mais, e isso está se tornando um desafio cada vez mais difícil. Então não vou abordar muito sobre isso. Mas, se a gente sabe, se a Riot sabe mais do que a gente, né, que existe uma deficiência, uma carência enorme de jogadores selva e suporte, enquanto os jogadores da rota do meio está extremamente em excesso, jogadores de rota solo, né, meio e depois ali a rota do topo, a Riot pode de outras formas incentivar as pessoas a jogarem na selva de suporte. Porque, tudo bem, a Riot ela não é responsável pela lane que a gente escolhe jogar. Ela não tem como me obrigar a jogar numa lane... coloca suporte aí em vez de colocar mid. Todo mundo, né, tem suas escolhas. Mas se a Riot fizer algumas coisas que incentivam as pessoas a jogarem outras rotas, como suporte e selva, você vai ter um jogo mais equilibrado e o matchmaking tende a melhorar também. A gente ter partidas mais equilibradas, você jogando na rota que você escolheu, e o jogo ficando um pouco mais saudável. Como que ela pode incentivar isso? Ela pode criar vários pequenos sistemas. O primeiro, eu acho que é focar mais essa parte institucional de trazer uns vídeos, trazer jogadores profissionais, ensinando a fazer a selva, ensinando a jogar de suporte em um nível melhor. Trazer coisas, porque às vezes a pessoa chega no jogo e ela fala, cara, eu vou jogar selva, eu não entendo nada direito, eu tô só farmando, aí tem que gankar, tem que cuidar de objetivo, eu não sei que horas que eu faço cada coisa. E aí o meu time tá me xingando o tempo todo. O cara desiste de jogar selva. A pessoa desiste de jogar selva. Então, se a Riot trazer essa parte um pouco mais de conteúdos que ensinam, que ajudam as pessoas a melhorar nessas rotas, já é um caminho aí de muita gente começar a jogar na selva, por exemplo. Outra coisa que ela pode fazer é pequenos incentivos, como, por exemplo, se você no horário do dia, onde tem pouquíssimos jogadores da selva e suporte procurando fila, ela pode te dar uma recompensa que, caso você procure fila nessas rotas, você ganhe umas essências a mais. Você ganha algumas essências azuis de bônus. Ou você ganha pontos a mais por jogar nessas rotas. Poucos pontos a mais, poucos pontos de bravura. Coisa pequena, mas é um pequeno que já ajuda. Eu tô dando essa ideia, mas é lógico que devem ter outras muito melhores. Mas se a Riot fizer essas pequenas coisinhas de incentivo, eu acho que a gente já tende a ter mais jogadores nessas rotas e partidas mais equilibradas. Então eu vejo isso como um caminho muito... Não vou dizer que é um caminho tão fácil assim, mas é algo que possa ser feito e trazer cada vez pessoas mais para a gente ter um equilíbrio. Mas a Riot pode fazer coisas a respeito, pequenos incentivos, e é uma coisa que, se eu pudesse dar essa sugestão, eu daria. Para que todo mundo pudesse ter partidas mais equilibradas. Eu acho que é um caminho para a Riot pensar. Outra coisa que precisa mudar o quanto antes é quando lança campeões novos no jogo. O Valorant, que é outro jogo da Riot, ele tem um sistema, ou tinha pelo menos, não sei se atualmente ainda tem, um sistema um pouco mais legal nesse sentido. Quando lança o campeão novo, ele ficou uma semana impossibilitado de jogar Ranked. Ele não pode aparecer nas filas ranqueadas. E com o mapa parece a mesma coisa também, porque as pessoas ainda não sabem jogar no mapa e aí eles deixam uma semana off ranqueadas. Você não vai ter os campeões nem os mapas novos. Eu não sei se atualmente é assim, eu não sei se era só mapa ou se era campeão, não importa. O que eu quero dizer é que a Riot tem um sistema similar a esse, mesmo que não seja exatamente o que eu falei, mas que é algo que é muito fácil de ser implementado no Wild Rift. Lançou o Brand, lançou o Nulu, deixa ele liberado para casual, para ARAM, para os modos que tem no jogo e ranqueada depois de uma semana. É tempo suficiente das pessoas treinarem, delas aprimorarem um pouco mais o campeão, saber o que buildar, passar um tempo às vezes treinando no normal, e aí quando for para ranqueada elas já estão mais masterizadas. O hype também dos campeões já não está mais tão alto assim. Então você tem coisas mais equilibradas.
Hoje, quando lança um campeão, a ranqueada vira um caos. Isso em qualquer elo, não é só nos elos baixos, qualquer elo vira um caos. Porque é todo mundo querendo testar e colocar o campeão numa rota que ele não joga, com uma build toda errada. E aí vira uma bagunça, uma confusão, que parece que as partidas viram um negócio meio aleatório. Quem conseguir se livrar um pouco desses fatores dos campeões novos ganha. E isso é muito ruim para o jogo. Por exemplo, saiu o Brand recentemente e mais pessoas começaram a jogar na rota do meio porque o Brand está forte e todo mundo quer jogar de Brand. Então, aquele lance que a gente falou do matchmaking, do desequilíbrio, só aumenta porque veio um campeão novo que é da rota do meio e as pessoas querem jogar mais com ele. Então, você percebe assim, como são problemas que são gerados pela Riot, que poderiam ser resolvidos e uma coisa às vezes puxa a outra. Então, eu acho que essa é uma delas. Uma semana aí, sem poder jogar com os campeões novos na Ranked, ajudaria a gente demais. E a última coisa que eu destaco de mais emergencial é o sistema de pontos nas ranqueadas. A gente sabe que depois do diamante viram pontos para você subir, e antes disso vira o sistema de bravura, onde você ganha lá os famosos Doritos, né? E vai subindo e vai ganhando pontos de bravura, que te protege de rebaixamento e tudo mais. De rebaixamento não, né? De perder um dos Doritos. Eu não vou dizer que isso é errado, ou que isso é um bug do jogo, é um problema. Por quê? Porque todos os jogos da Riot são assim. Eu joguei por muito tempo LoL, joguei TFT, joguei Valorant, participei de todos os cenários Riot Games aí, tirando o lore, que eu não participei muito. E todos eles têm o mesmo sistema. Quando você ganha pouco, e quando você perde muito mais do que você ganhou. Eu imagino que isso seja uma estratégia, não é erro em todos esses jogos, e sim uma estratégia que a Riot tem para de alguma forma fazer com que o high elo seja mais difícil, whatever, eu não sei, eu não tô nem aqui para decifrar esse mistério. Mas é óbvio que isso não é um problema, isso não é um erro na cabeça do pessoal da Riot. E beleza, mas eu acho que ele tem que ser minimizado, ele precisa ser diferente em algumas situações. Por exemplo, você entra numa partida e aí o cara desconectou no começo do jogo, você é obrigado a jogar com 4 até o final do jogo, independente do motivo que ele desconectou. Você precisa jogar com 4 até o final do jogo e na maioria das vezes você não vai ganhar. Na maioria das vezes você vai sofrer e não vai conseguir uma vitória. Esses casos você precisa perder menos pontos. O caso onde as pessoas abandonam no meio da partida, e isso não é algo difícil de fazer, porque o sistema da Riot consegue já identificar na hora quem abandonou. Tanto que eles aplicam a penalidade lá na hora e já aparece a mensaginha para você que aquele jogador vai ser punido. Então, se o jogador desconectou de uma partida por um período, não precisa ser, ele desconectou por 10 segundos só para fazer o time perder menos. Não, porque senão vai começar a virar umas malandragens, vai ter um negócio meio estranho. Mas sei lá, se o jogador ficou mais de 3, 5 minutos off de uma partida, você teve que jogar com ao menos até o final, faz com que as pessoas percam menos pontos. Existem situações que você pode diminuir esse prejuízo, essa perda de pontos. Porque tem games que realmente são muito complicados para você perder tanto ponto. Alguns, por conta do que a gente falou do matchmaking, ele vai estar muito ruim. Então você vai cair com pessoas de um elo mais baixo, numa fila com pessoas do outro lado com elo mais alto que o seu, com MMR mais alto, onde a partida vai terminar com 30 kills para o time adversário e seu time com 5 kills. Você olha lá, tá uma pessoa tá 1,08, o outro tá 0,12, o outro tá 0,5. Tá todo mundo ali num tremendo desequilíbrio. E em uma partida como essa, você deveria perder menos pontos também. E aí, nas partidas normais, nas situações comuns, beleza, que eles mantenham o sistema deles. Mas eu acho que tem jogos, principalmente esses dois, com abandono, quando alguém abandona uma partida, ou quando está claramente muito desequilibrado os dois times, você vê que é um stomp de um lado, é um passeio gigantesco. Nesse caso, eu acho justo, pelo menos a pessoa que teve um frag um pouco melhor, a pessoa que teve uma pontuação um pouco melhor, talvez o SVP da partida, isso já ia incentivar as pessoas também, não sei. Ele deveria, ou elas, essas pessoas deveriam perder menos pontos. Eu acho que nesse caso já ajudaria bastante, independente do sistema deles atual ser o melhor ou não. Como eu falei, não quero questionar isso aqui. Mas sim minimizar a quantidade de pontos que você perde em alguns momentos, em algumas partidas específicas, que eu não acho justo você perder tanto ponto em uma partida que às vezes você já entrou sem chance nenhuma de ganhar. Eu acho que isso dá uma desmotivada nas pessoas e é algo que a Riot poderia olhar com mais carinho também. Beleza? Então é isso, eu acho que esses são os 5 pontos mais importantes, na minha opinião. Eu não sei se você concorda com esses pontos, se você mudaria alguma coisa também. Deixa nos comentários se você vê outras coisas que precisariam mudar, ou se você iria nessa linha também aqui do que eu falei, para tentar ter um jogo cada vez melhor. Sabendo que ele está no beta, muita coisa pode melhorar, então
né? A gente está aqui para também dar um feedback, quem sabe conseguir que essas coisas melhorem o quanto antes. Se não for do jeito que a gente falou, mas pelo menos dando atenção para esses assuntos que eu imagino que grande parte da comunidade também gostaria que fosse diferente. Muito obrigado pela sua presença, like ou dislike se você não gostou no vídeo, se inscrever no canal é sempre importante para você acompanhar outros vídeos também. E eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.